Saudações a todos. Nós vamos buscar no livro Nos Bastidores da Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda, vindo através da mediunidade do Divaldo Franco. Neste livro, ele nos traz um estudo sobre obsessão. Sempre foi o tema primeiro da vida dele enquanto encarnado. Ele partiu aqui da Terra em 1940, na década de 1940. E ele desenvolveu o trabalho ali na União Espírita Baiana, né? E trabalhos ali ligados à obsessão, desobsessão, e esse sempre foi o tema primordial ali da sua vida, tanto que no plano espiritual ele nos traz muitos relatos, né, ampliando-nos esses conhecimentos baseados em tudo que a doutrina espírita, através de Kardec, nos trouxe. E ele, então, o que ele decide? Ele traz esse livro e ele mesmo diz que é com o objetivo de atrair os leitores para essa problemática da obsessão tão ignorada por nós. Então, muitas coisas nós poderíamos vencer, viver de uma forma melhor, com mais equilíbrio, se cuidássemos da obsessão, se estivéssemos atentos à influenciação de espíritos com intenções nocivas de nos alcançar, né? Então, é um tratado, é um livro, é um alerta, e para isso ele nos traz a vivência que ele teve enquanto esteve aqui nos trabalhos na União Espírita Baiana, né, nesse centro espírita, nesse local em que ele trabalhava, de uma família muito envolvida dentro dos processos obsessivos. Então é um livro que trata acontecimentos, nos traz acontecimentos que ocorreram de 1937 e 1938, lá em Salvador, né? E nos traz aí muito aprendizado, mas o que nós vamos fazer? É um convite à leitura, a todos interessados, e deveríamos estar interessados nesse aprendizado, né? Uma leitura completa deste livro, que inclusive tem em PDF, né? Aí na internet. Mas nós vamos ver, então, nesses áudios que se seguirão na semana, nós vamos ver o primeiro capítulo, né, que vai nos dar um apanhado muito interessante sobre a obsessão. Então, vamos lá. No primeiro capítulo, nós temos: examinando a obsessão, é como ele coloca o nome desse primeiro capítulo, examinando a obsessão. Então, vamos ver aqui, entre os que são tidos por loucos, muitos há apenas que são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão muitos doentes, curarão muito mais doentes do que com as duchas. Ele inicia o capítulo, então, trazendo uma passagem que Kardec nos trouxe nos livros dos médiuns, né? Nós sabemos que as duchas eram uma forma de tratamento, e hoje há muitos filmes que nos relatam casos, né? Nós vemos em filmes pessoas que estão lá, que não são loucas, muitas delas até colocadas por algum interesse por familiares. Nós sabemos que isso aconteceu muito, né? Muito. Sabemos que todos aqueles que traziam para a família algum constrangimento, né? E se hoje paira ainda a hipocrisia, né?
em tempos um pouco mais idos, então, né? Então, o que se trouxer, o que traria algum constrangimento familiar, né? Algum interesse de herança, algo assim, muitas pessoas eram levadas, encarceradas em hospitais psiquiátricos e muitas vezes ali por interesses outros mantidas nesses hospitais. E muitas que não apresentariam realmente nenhuma loucura acabam pelo próprio ambiente, pelo próprio desgosto, pela própria angústia de estar num ambiente tão doloroso, desenvolvendo uma válvula de escape, né? Nós sabemos que a loucura muitas vezes ela vem como uma válvula de escape, né? Aprendemos na doutrina que são as duas válvulas de escape, né? O suicídio e a loucura. Por isso estarmos atentos, muito atentos. Mas então, isso aconteceu muito, e o que ele está falando aqui é que muitos que eram considerados loucos, mas voltando à temática de Kardec, ele está colocando que muitos que eram considerados loucos por determinados comportamentos nada mais eram do que médiuns, médiuns ali assediados, né, manipulados por desconhecerem a mediunidade, se deixavam levar ali pelos espíritos que atuavam, trazendo comportamentos ali esdrúxulos, e isso fazia com que fossem considerados loucos, né? Então, o que ele está dizendo é que, tratando a mediunidade, se conseguiria muito mais resultados do que as duchas. Então, partindo disso, vamos lá. Manuel de Miranda coloca: com muito acerto, asseverou o codificador que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, o da obsessão, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. E o iluminado mestre, não poucas vezes, embora profundo conhecedor do magnetismo, convocado a atender obsidiados de variados jaez, utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los com segurança através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Nós sabemos, né? Quem imagina Kardec ali lidando apenas com os médiuns, né? E sem voltar-se para o tratamento da desobsessão, está muito enganado, porque Kardec estudou profundamente o Espiritismo, termo criado por ele mesmo, porque ele disse, né, para coisas novas, um termo novo. Então ele cria o termo Espiritismo. O que existia era espiritualismo. Ele cria Espiritismo, que configura então a doutrina. E ele debruçou-se nesses tratamentos, né? Ele trabalhava com a obsessão, acompanhando ali pacientemente o trabalho de desobsessão, que é o trabalho de esclarecimento dos espíritos obsessores, para que haja mudança, para que haja entendimento. Então, são trabalhos importantíssimos que as casas espíritas sérias desenvolvem e que auxiliam no processo de moralização, tanto do espírito perturbador, como também do sensitivo perturbado, que é o médium, né? Que chamamos de médium. Então, é isso que o Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo. E ele continua:
Obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, é claro, né? E procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Fecha aspas, né? Porque ele colocou aqui passagens do Livro dos Médiuns, trazidas por Allan Kardec, né? Então, o que Kardec está nos colocando aqui? Que os espíritos inferiores buscam nos dominar, nos constranger, né? Espíritos bons nos inspiram, nos aconselham, mas jamais nos constrangem. E por quê? Porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles nos inspiram aos bons atos, ao cuidado com os pensamentos, nos inspiram, nos aconselham, né? Nos envolvem em vibrações amorosas, mas jamais nos constrangem. E uma vez que não são ouvidos, retiram-se. O que significa retiram-se? Vão e não voltam? Não. Aguardam o momento em que os ouviremos novamente. Então, tudo depende da nossa busca, da nossa sintonia, dos nossos cuidados, da nossa determinação no nosso processo de melhoria e crescimento. Ao contrário dos espíritos maus que constrangem, então pensamentos insistentes, ideias insistentes, sempre tomemos muito cuidado, porque não vem do lado bom, do lado amoroso. Continuando, abrindo aspas para Kardec. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Então, é um trabalho que temos que desenvolver. Tanto os que lidam com os trabalhos de desobsessão, trabalhar com obsessão exige muito empenho, muita paciência, porque os resultados dependem muito, especialmente de quem? Da vontade do sensitivo, da vontade do médium, né? Como temos aprendido, muitas vezes é mais fácil moralizar-se e encaminhar o obsessor do que o próprio médium, que teima em continuar da mesma forma. Sem generalizar-se, com certeza, né? Estamos apenas aqui colocando o que muitas vezes acontece, e isso é fácil nós percebermos. Basta nos sentirmos, nos examinarmos e vermos como nós somos muito tendentes a nos mantermos tais quais somos, na forma como pensamos, não é? Não é assim que se dá? Sem querermos mudar hábitos, comportamentos, né? E ele coloca, então, abrindo novamente aspas para Kardec, há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesma denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. É muito interessante, né? Porque nós podemos achar que obsessão, né?
só se dá ali em coisas dentro da crueldade, ou mesmo do campo vicioso, né? Porque nós sabemos que existem processos de obsessão dentro do quadro de vampirização, em que os espíritos desejosos de manter-se ligados às sensações em que se compraziam quando aqui estavam e desejam manter-se, né? Até por levarem essa necessidade com eles, ao abandonar o corpo de carne, buscam os encarnados que se entregam a determinadas práticas comportamentais para continuarem alimentando essa necessidade que criaram e que mantêm, né? Enquanto não desejosos de mudança. Então, excetuando esses quadros, ainda existem aqueles obsessores que não têm maldade, mas que impera neles o orgulho e o falso saber. E se comprazem em transmitir ali filosofias, conceitos dentro das suas posições, entendimentos altamente equivocados, né? Continuando então nas aspas de Kardec, obsediado sempre os houve, em todas as épocas da humanidade, repontando o vigoroso fenômeno mediúnico em todos os povos e em todos os tempos, oferecendo roteiros iluminativos para muitas civilizações, foi também veículo de pungentes dramas de vultos que se celebrizam na história. Nabucodonosor, o grande rei da Caldeia, perturbado por espíritos vingadores, experimentou tormentos inomináveis, obsediado, descendo à misérrima condição anormal. Salvo engano, ele apresentava até ali um comportamento se movimentando como animal, tal qual. Tão grande foi a perturbação que ele trazia, porque nós sabemos, né, que existem processos de subjugação que Kardec nos ensina no livro dos médiuns. Existe a subjugação mental, em que a nossa mente se torna ali um bombardeio de influenciações nocivas que geram comportamentos bizarros quantas vezes, né? Por não haver um controle, alcançando uma subjugação corporal, em que o próprio organismo, o próprio corpo, exterioriza esse quadro doloroso, né? Mas aprendemos também no livro dos médiuns que quantas vezes é mais fácil alcançar-se a melhoria, a cura, com o afastamento desse espírito, nesses casos tão avassaladores, porque saltam aos olhos, né? Do que muitas vezes a cura de uma obsessão sutil, que vai minando, minando, minando. A Ivone Pereira nos relata um caso no seu trabalho no Centro Espírita em Lavras, em que chega ali um meninote de uns 12 anos e ele entrou ali andando em quatro, né, como um animal. Então era um quadro estarrecedor. O menino já vinha há tempos sem falar, né, apresentando essa posição, e a família ali muito preocupada, tristes, né, nessa situação muito dolorosa que estavam passando, vendo o filho nesse quadro. E com o trabalho ali, nem precisou muito, o espírito foi logo sendo orientado, porque ele tinha sido, na verdade, um escravo, né? Um escravo que tinha sofrido muito nas mãos desse menino que tinha sido um capataz ferrenho, né? E que o tratava como um animal,
Então ele, para que esse capataz, eu não tenho certeza se era um capataz, se era um senhor de engenho, mas era quem lhe desferia ali aquele sofrimento todo. Então, para que ele se sentisse, o processo de vingança foi fazer com que esse espírito, hoje num corpo de menino, sentisse-se um animal, como ele encarava que esse escravo tinha sido. Então, esse menino sentia uma mordaça, não é bem mordaça o nome, que vai ali no animal, no cavalo, né? Vocês sabem aquilo que vai e que fica ali na boca. O menino tinha isso ali na boca, por isso ele não falava. Entendamos, nós temos que entender as sutilezas. Foi colocado no perispírito dele, nesse processo de subjugação, foi plasmado, né? Essa mordaça na boca do corpo espiritual desse menino, refletindo no corpo físico. Temos que entender, o nosso corpo físico reflete o que se passa no nosso corpo espiritual, assim como o que nós fazemos e trazemos para o nosso corpo físico reflete no nosso corpo espiritual. E o nosso tempo se foi, mas ficam para nós essas reflexões e continuaremos nos áudios da semana. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos conversar hoje sobre a ansiedade. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Definimos comportamento como o conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo o nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais como a formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Se imprimirmos com pensamentos mágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia.
Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Deus é a consciência cósmica do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboraram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do vosso ponto de vista, porque credes abranger tudo. Aí eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 13 do livro 1, capítulo 1, Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada às vossas ideias e às vossas sensações não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, não deve estar sujeito à vicissitude e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Aqui tem uma análise de Kardec. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Continuando, acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta. Mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz, ainda assim a vida providencial nos levará a um só rebanho e um só pastor. Essa é uma passagem em João 10,16. Lembremos-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso e amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho certo na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Já tomaste plena consciência da tua ansiedade?
Notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocionais. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos do ontem que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. A vida te escutará auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Analisa as plantas como um modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. Pois, por mais que possas dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. A experiência é a soma dos teus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Em relação ao limite do necessário, assim declaram os representantes do Espírito de Verdade. Aqui vem outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 715, do livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te. Procura caminhar passo a passo. Porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Deus fala contigo pela voz silenciosa de teu coração. Centraliza-te em ti mesmo, e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida das águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo. E verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise, e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Então, o ano é novo, mas ainda estamos diante das velhas dificuldades. Para nos ajudar a analisar um pouco mais sobre a ansiedade, vou complementar essa leitura com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia ditada por Emmanuel Chico Xavier. Capítulo 25. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. É uma passagem em João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados.
Felipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam. Cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o desequilíbrio. Nessa passagem, o que nós vemos são as situações extremas. De um lado, mostra a capacidade impressionante do mestre, que já desenvolveu todas as suas potencialidades. E mostra as dificuldades dos discípulos diante de uma situação inesperada, e mostra o seu desespero, o seu despreparo, e que nos lembra as nossas ações no dia a dia. E é claro que nós precisamos caminhar também no sentido de melhorar esse nosso despreparo no rumo do desenvolvimento total das nossas capacidades e potencialidades. Agora vamos analisar uma passagem de André Luiz numa psicografia ditada a Chico Xavier do livro Respostas da Vida, Ganhando Resistência. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algum tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais, em favor de outrem, para que seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno, entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros, e você ganhará os melhores valores da resistência. E assim finalizamos o estudo de hoje. Uma boa semana a todos.